Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento com aqueles que já realizaram, já têm resultados positivos nesse ecossistema digital. A gente traz as nativas digitais, porque são elas que estão ditando, estão guiando todos os outros setores da economia. Todas as áreas. Você pode perceber, quando surge alguma coisa de alguma nativa digital, Google, Facebook, aqui no Brasil também temos tantas, o restante do setor vai acompanhando, não importa qual seja, em agro, telecomunicações, enfim, todos os outros setores. E hoje a gente vai falar de games. Eu trouxe aqui o Glaucio para tratar do assunto, ele é CEO da Level Up, ele vai se apresentar um pouquinho aqui para a gente. Mas aqui a gente vai descobrir como que essa indústria de games funciona, quais os desafios e oportunidades que esse segmento só cresce no Brasil e você que vai ficar ligado aí e aproveitar também. Glaucio, obrigado por ter vindo. Primeiro, assim, se apresenta, eu já te conheço de outros carnavais, mas se apresenta, fala um pouco da Level Up também. Bacana, legal estar aqui com vocês, é um grande prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, poxa, eu já estou na Level Up há 18 anos. A Level Up veio para o Brasil em 2004, eu acabei entrando em 2005. Ela foi pioneira nesse mercado de games no Brasil. Foi a primeira empresa a lançar um jogo totalmente localizado, um jogo online. Sem entregar a idade aqui, mas para quem lembra naquela época, a conexão ainda era discada. Né? A gente tinha um único provedor de internet banda larga aqui no Brasil, mas a maioria das residências era conexão discada, inclusive a minha na época. E a gente trouxe o primeiro jogo, que foi Ragnarok, e desde lá até agora a gente teve... esse mercado muda muito rápido, a gente teve várias reinvenções dentro da empresa para estar tanto tempo aqui. Hoje, nós somos uma empresa que tem 3 grandes pilares de receita. Um deles é a publicação dos jogos, que a gente pode falar mais à frente. Outro é serviços de publicação para outras empresas que queiram lançar jogos no Brasil e na América Latina, porque a gente tem hoje um escritório no Brasil e tem um escritório no México, na cidade do México, que atende os países de língua espanhola. E um outro que a gente tem, o outro pilar é de distribuição de games. Então, a gente conecta games com aqueles aplicativos digitais, bancos digitais e todo o ecossistema que é interessante ter audiência gamer nesse ecossistema. Então é isso que a gente faz hoje. Hoje a gente é uma empresa do grupo Tencent, da chinesa Tencent, 100% investida, e estamos no Brasil, como eu disse aqui, desde 2004. Pô, Glaucio, eu sou um grande consumidor de games, assim, desde a época que nem tinha a internet de escada, tava começando. Eu era pequenininho, eu já consumia aquelas revistas que tinham o password, as senhas para desbloquear um personagem e tal. Pô, era ficcionado por isso. Aí depois fui recebendo os primeiros consoles, né? Desde Atari, Master System, Super NES, Mega Drive, Neo Geo, Super Nintendo, o 64, que foi disruptivo e tal. Enfim, sou um grande consumidor e apreciador. Só que você disse vários termos aí que, mesmo para o consumidor, não é fácil de entender. A cadeia de games, aí todo mundo tá careca de saber de que, ó... Literalmente, né? Que assim, é um setor que já movimenta muito recurso, né? Sim. É no mundo inteiro, né? Vivem comparando com a indústria de cinema, sim, que já está avançando, superando e tal. O que é distribuidor? O que é o publicador? O que é cada etapa desse processo? Porque parece que é algo do sentido, ó, tem... Uma turma desenvolve um game, pronto, sai vendendo. Excelente. Eu quero entender de fato essa cadeia aqui, desde o minuto 0 até chegar na mão do consumidor. Sim, excelente pergunta. Então, vamos lá. Por exemplo, a Level Up, ela não é uma desenvolvedora de jogos, né, que desenvolve os jogos. A gente faz a publicação, distribuição, marketing e venda, né? Qual que é a diferença? Então, a publicação, você... vai ter toda a infraestrutura
de tecnologia por trás, onde você vai lançar o jogo, então servidores, né? Você vai estudar a latência do jogo e por aí vai. E, além de tudo isso, você vai também ter toda a parte de marketing e distribuição dos jogos. Então, quando a gente fala de marketing, agora vamos para os serviços de publicação. Tá? Quando a gente fala dos serviços que a gente presta, por exemplo, a gente desde a parte de pesquisa do mercado local, porque às vezes você tem um desenvolvedor que está lá na China e ele quer lançar o jogo dele no Brasil. Então, você precisa ter uma expertise local para fazer uma pesquisa de mercado, para ver se o consumidor local é um jogo que tem fit com o consumidor local, o que precisa ser mudado nesse jogo para agradar o consumidor local e por aí vai. Aí você tem a parte de QA, né, que é o Quality Assurance desse jogo, testar aqui, porque às vezes um jogo que está funcionando muito bem nos Estados Unidos, na China ou em outros países, não significa que ele vai funcionar muito bem aqui, porque as características da banda, da internet são diferentes. Então, precisa ser testado aqui também essa parte de infra, a parte de dentro do jogo também, né, de como ou se o jogo trava, as especificidades de download desse jogo, porque a gente tem características totalmente diferentes de outros países. Uma coisa que é interessante, um jogo, às vezes vem os jogos lá de fora que são jogos com um download gigantesco. O brasileiro, o latino-americano em geral, ele não tem devices com muitas specs, né? Devices high-end. Ele tem geralmente devices mais de custo baixo. Isso generalizando mesmo. Então não adianta eu ter um jogo que tem, sei lá, quantos gigas para baixar e eu não tenho equipamento suficiente aqui que caibam esses gigas. Então, é um exemplo. Então, você precisa fazer toda essa parte. Aí, serviços de marketing e publicação. Continuando, você tem a parte de comunidade do jogo, a parte de influenciadores, a parte de tradução desse jogo para o idioma local. E uma coisa bacana, muitas empresas vêm, é português, traduz num português de Portugal, porque elas não têm conhecimento que o português aqui é diferente do de Portugal. Né? Você tem palavras totalmente diferentes, até com significados diferentes. Então, tem que traduzir para o português local que faça sentido, tem que ter cuidado com a legislação local, porque você tem Código do Consumidor Brasileiro, é muito severo. Né? Agora, a questão de compliance, de lei de proteção de dados, então você tem todas essas coisas que tem que customizar para o ambiente local. O atendimento ao cliente também tem que ser localizado, eu tenho que ter pessoas, não adianta eu colocar num call center geral, é diferente, é um público que você tem que saber falar a língua dele, você tem que conhecer dos jogos, então você precisa ter todas essas especificidades para trazer o jogo para cá, para localizar. Então isso tudo está em serviços de publicação. Aí você tem outra parte de distribuição. Como que esse jogo chega na mão do meu cliente? E às vezes as empresas até pensam, é só montar um site, aceitar cartão de crédito, Pix e está tudo certo. Cara, essa é uma das formas que não vai te trazer tanto resultado, não. Pelo contrário, você tem outras formas de trazer resultado. Por exemplo, a gente tem uma plataforma hoje que conecta os títulos a super apps, a programas de recompensa, a bancos digitais. Então, eu estou levando esses jogos para uma audiência enorme através desses canais que eu estou conectado hoje, e isso até otimiza, né, a verba de marketing, porque em vez da empresa investir um monte em Google, por exemplo, ela acaba investindo nessa distribuição e acaba tendo um resultado até mais exponencial, porque seu produto vai ser visto por uma base de milhões de pessoas. Então, essa é a distribuição. E aí, claro, também no seu site, meios de pagamento que tem mais efetividade aqui no país, né? Tem tudo isso que precisa ser visto. Então, essas são as diferenças, né? Publicadora, serviços de publicação e distribuição. E existem empresas que já fazem tudo. Por exemplo, às vezes tem empresa que desenvolve, já publica e já quer fazer tudo por ela mesmo, né? Distribuição, tudo mais. Mas é o que eu digo, só ter um site não é efetivo. Pelo contrário, tá? Você limita muito o alcance do seu jogo. Ou subir na App Store, algum lugar assim, né? Sim, isso daí, certíssimo, você tem que subir tudo mais para distribuição, mas você tem outros meios que podem suportar o fato do teu jogo já estar na App Store. É isso que eu quero dizer. Como é que funciona o mercado brasileiro de desenvolvimento de games para buscar essa publicação e distribuição? Porque eu percebo assim que
no Brasil a gente é um mercado consumidor gigantesco. Sim. Tem também muitos desenvolvedores de jogos, mas esses desenvolvedores nem entendem tanto de business assim para transformar aquilo em business, né? Obviamente que a gente tem uma grande exceção, e é grande mesmo, porque é uma empresa grande, que é a Wildlife. Sim. Mas tirando isso, assim, eu vejo um monte de grupos de jovens desenvolvendo até um produto muito bom e simplesmente vendendo para alguém o produto em si inteiro, né? Como é que é? Como é que você enxerga essa cadeia no Brasil? O mercado brasileiro ele vem se desenvolvendo muito. Você tem, não lembro de cabeça agora, mas você tem inúmeros estúdios no Brasil e grande parte deles vende seus jogos para fora. Né? Inclusive desenvolvedores mesmo aqui, muita gente que desenvolve jogos acaba indo desenvolver para empresas de fora. Então a gente tem um potencial aqui para explorar que está caminhando, eu vejo que está se profissionalizando mais. Agora, uma coisa que você falou aí que me chama a atenção, essa questão da profissionalização. Porque quando você começa, geralmente, uma empresa de games, você vai movido muito pela paixão. E isso é show, você tem que ter paixão pelo que você faz, mas só isso não basta. Então, você precisa ter conhecimento de business, você precisa saber quem é o seu consumidor, ter essa persona, como você vai mapear, para chegar até esse consumidor, como você vai fazer para o seu produto ser visto lá na ponta, para o seu produto ter uma qualidade intrínseca muito boa, não só de desenvolvimento, mas de latência, de conexão, e estar presente nos principais lugares. Né? Não adianta eu ter um baita produto que não é visto. Então, esse é um ponto ainda que tem eu vejo um grande mercado para desenvolvimento dessas pessoas, desses estúdios. Como chegar, né, como conseguir chegar até seu público-alvo. Porque, como eu disse, não é só colocando nas lojas, você precisa ter todo um plano de marketing, uma estratégia e tudo mais. E, além disso, uma coisa que e aí que a gente, até a Level Up, trabalha muito, né, a gente ajuda essas empresas a estar em contato com o seu consumidor, mas é uma coisa que precisa de conhecimento. Então, não basta você ter um jogo legal, um jogo bom, você precisa saber como alcançar o seu público-alvo. E no Brasil, está engatinhando ainda, cresceu, acho que nos últimos 3 anos, cresceu bastante. Uma das coisas só do mercado gamer aqui, comentando até, a gente vai ter esse ano aqui a primeira Gamescom Latam, né? Gamescom é um evento que tem, e é muito forte, por exemplo, tem uma edição na Alemanha, a primeira edição no Brasil vai ser agora em junho, então isso acho que é um grande passo para o mercado brasileiro, até para mostrar o crescimento do mercado brasileiro, porque o nome atrai muita gente de fora que vem para cá, mas ainda tem um longo caminho. Tem um longo caminho que eu acho que guarda semelhanças com outras áreas da tecnologia, né? Eu vejo muitos jovens, olha o que eu desenvolvi. Aí mostra lá uma plataforma, um sistema e não sei o quê, mas aí quando você vê, mas qual que é o business nisso? Onde está o business case? Como é que você vai rentabilizar? Exato. Por que você fez isso, aquilo, né? Não é simplesmente uma atividade de um pintor, por exemplo, que vai pegar uma tela, o Picasso, bum, olha que bonito. Beleza, até pode ir por esse caminho, mas se você não tiver um negócio ali para rentabilizar, é difícil, né? E o Brasil tem condição de criar todas essas verticais, todas para a indústria de games. É que muitas vezes acho que a gente é bem mais consumidor do que de fato ali, vamos criar uma indústria de games local, sólida, que saiba fazer negócio com isso aí. Então, assim, a oportunidade no Brasil é gigantesca para esse segmento, né? E aí você tocou num ponto que é essa conexão com bancos digitais, marketplaces, que eu acho que casa muito com a única coisa que coloca todo e qualquer nativo digital em competição. Então, todos eles competem por uma coisa só. Seja um aplicativo de mobilidade urbana, seja um banco, seja qualquer coisa que seja, um marketplace, todo mundo está disputando tempo de tela. Todos. Por isso que banco digital começa a montar marketplace, colocando lá algumas ofertas. E o game talvez seja o elemento que mais prende tela. Sim, se alguém o engajamento é muito grande. Muito grande. Como é que é esse encaixe
para uma marca específica. Vamos supor, eu tenho lá uma plataforma de educação com um monte de cursos, curso de arquitetura. Como que um game pode ajudar nesse processo? Uma ótima pergunta, tem várias formas. Então você pode, vou dar um exemplo aqui, teve uma empresa, de educação, tá? Educação infantil, até ensino fundamental, que eles têm uma plataforma onde os pais até veem as questões de agenda, estão fazendo a agenda, comunicados, estão fazendo a lição, tudo mais, né? E essa empresa ela colocou lá uma gamificação. Então, você faz as lições, é assíduo na escola, chega no horário, tal, você vai ganhando pontinhos que no final você pode trocar por uma série de benefícios, inclusive games. Então, a gente está lá nessa plataforma com os jogos que a gente distribui e o aluno pode trocar a pontuação dele, né, por jogos que estejam de acordo com a idade dele. Então, esse é um exemplo aqui. Você tem também os modelos de gamificação que não necessariamente você vai trocar só por jogos, mas a gamificação em si, acho que isso é bastante interessante. E você tem a outra parte, que é você fazer, por exemplo, você está conectado a grandes jogos para você fazer uma missão dentro desse jogo com a sua marca e você acabar divulgando essa sua marca conforme uma missão dentro do jogo para aquela base de usuários daquele jogo. Aí é um outro negócio. Tá? Então, pensa o seguinte, por exemplo, num jogo que a gente tem aqui, que é o Ragnarok, a gente fez várias campanhas com grandes marcas e ainda faz, né? Teve esse ano aqui outras 3 collabs já, na qual a marca estava inserida dentro de um contexto de uma missão dentro do jogo, o jogador conquistando essa missão, fazendo essa missão, ele ganhava um item com essa marca, que dava força para ele de acordo com o posicionamento da marca, dava os atributos do produto para ele dentro do jogo. Então isso já é uma outra coisa, que aí é um negócio assim, que tem um engajamento enorme. Porque não é só divulgar a marca, é fazer uma missão que tem a ver com o jogo e os atributos que o jogador ganha têm relação com o produto. Então não é para qualquer produto e tudo mais. Mas aí o engajamento é absurdo, é uma coisa que realmente cria conexão com o jogador. Porque uma coisa que eu falo sempre é, quando as marcas querem entrar nesse mercado, não adianta você simplesmente divulgar uma vez e sumir. Você tem que fazer coisas que realmente engajem o consumidor e ele veja, o consumidor que é o jogador, ele veja que essa marca está investindo no jogo porque realmente ela está criando uma conexão com o jogo, não é só uma divulgação. Né? Isso tem um engajamento absurdo, aí realmente dá resultado. Então, eu te falei aqui 3 formas diferentes, né? E no final das contas, eu vejo até uma evolução ainda maior, né? Eu acho que está todo mundo se fundindo, né? Assim, se você olhar para um contexto anterior, as empresas tinham muito bem definido qual era a entrega, né? Hoje em dia, você vai perguntar o que é, por exemplo, o que é a Amazon? A Amazon é um monte de coisa. É nuvem, é marketplace, sabe lá Deus que ela vai ser no futuro, né? A mesma coisa, esses bancos digitais, né? Que a maioria tecnicamente não é banco, mas tudo bem. Essas fintechs que começam a entrar no comércio eletrônico digital de itens, né? Camiseta, liquidificador e tudo mais. Games passa por esse processo também, né? Eu vejo alguns jogos vendendo, por exemplo, roupa dos personagens e tal, mas para caminhar também, pode caminhar para outros tipos de camada também, né? Até vendendo, sei lá, a caneca do jogo, a camiseta do jogo, ou até outros itens. E se tem alguma coisa que prende mais atenção que jogo, eu desconheço. Porque ele é muito interativo, né? Um filme, você faz só uma mão, né? Você não tem o vai e volta. Exceto alguns, a série Black Mirror até tem um último episódio lá que é interativo. Você aperta assim, não, vai desenvolvendo a história. Mas, via de regra, não é assim. Você só recebe, você não interage assim, né? E o jogo, essa interação do jogo é absurda. Se a gente pegar as gerações mais recentes, a minha já jogava um monte, né? Mas a minha não tinha
foi uma geração que não tinha disponível tantas tecnologias como tem hoje para dar o próximo passo. E muitas tecnologias do tipo armazenamento da nuvem, um monte de servidor, os designs gráficos muito mais bem desenvolvidos e tal. Uhum. Eu sou da geração da transição, mas os nativos mesmo, geração de Z, pô, o cara vai querer, ele pode interagir com o jogo o resto da vida, com a marca o resto da vida. Então, assim, e aí a gente vê as marcas já seguindo esse caminho. Então, você vê lá, se você vê a produção de conteúdo, sei lá, do Nubank, você vai lá no YouTube, tem um monte de conteúdo. Daqui a pouco surge um personagem. Aí, como por exemplo a Anitta. A Anitta, cantora hiper famosa, tá produzindo conteúdo dela, blum, surge um personagem Anitta. Desenho animado. E teve um personagem dela num jogo famoso aqui brasileiro. Brasileiro não, mas jogo que tá aqui no Brasil, tá? Pois é, então, isso que eu tô dizendo, assim, o mercado de games é um dos mais promissores, se não mais promissor, do ponto de vista de marca, relevância, desenvolvimento de negócios. Você tiver alguns cases aí para contar? Não, com certeza, mas até levando em consideração o que você falou da geração, né, da sua geração e da geração atual, um case muito bacana que eu vou contar aqui é do Ragnarok. O Ragnarok foi, como eu falei, foi o primeiro jogo totalmente localizado online para o público brasileiro. Ele foi lançado lá em 2005 pela Level Up aqui no Brasil e até hoje ele continua muito forte, 20 anos depois. E por quê? Ele traz memórias afetivas para quem jogou. Claro, hoje o público que joga é muito focado na nostalgia, mas eu vou lhe dar alguns exemplos assim. Eu cheguei alguns anos atrás, eu fui participar de um debate sobre games numa instituição, e uma das pessoas que estava lá, quando ele soube que eu era da Level Up, ele falou, nossa, eu jogo Ragnarok desde 2007. Eu conheci meus melhores amigos dentro do jogo, são meus amigos pessoais até hoje. Extrapolou o mundo digital, veio para o mundo físico. A minha esposa eu conheci no jogo. Sou casado com ela há 3 anos e jogo até hoje. Então, e o Ragnarok é um jogo antigo. É um jogo que os gráficos não são esses gráficos modernos. E por que o pessoal ainda joga? Pelas memórias que o jogo criou. E claro, ele tem sempre updates, é um jogo conteúdo vivo, vai sempre sendo atualizado. Então, isso é um exemplo que transcende o digital. As pessoas jogam no digital e se encontram no mundo físico, né? Que aí eu dei esse exemplo, eu poderia enumerar até dentro da Level Up como colaboradores que se conheceram e casaram dentro do jogo, né? Trouxeram para a vida real. Então isso é muito legal, isso é muito marcante. E várias marcas também já trabalharam hoje. Eu não sei se... posso citar as marcas aqui? Pode, todas. Um exemplo grande. No começo, a gente distribuía, na época ainda era CD que a gente distribuía do jogo, ele vinha numa embalagem do Crunch Cereal da Nestlé. Né? Nós fizemos 2, 3 embalagens, se eu não me engano, com o Crunch, e ele dava até um item dentro do jogo que você resgatava e ficava com o Crunch Cereal no peito, né? no seu personagem. Então, é um exemplo. E isso gera um engajamento enorme, porque até hoje... As pessoas lembram, as pessoas que ainda jogam lembram, eu tinha feito lá, eu peguei o CD pela embalagem da Nestlé, do cereal da Nestlé, então isso é muito bacana. E eu poderia citar pelo menos mais 5 marcas aqui que já trabalharam com a gente. Teve uma que fez até uma goma de mascar dentro do jogo, que você ganhava um mascote daquela marca, né? Você comprava a goma de mascar, vinha um código lá, você fazia o resgate desse código, você ganhava o mascote, você andava com o nome da goma de mascar aqui, isso dava força dentro do jogo. Então, alguns exemplos, N exemplos, né? Mas aí você vê o engajamento que tem, e eu estou falando de um jogo de 20 anos, para você ter ideia, transcende gerações. Se o conteúdo for bom, se você tiver um apelo dentro do jogo que, como eu disse, até transcende o lado só digital, né? Você realmente, o brasileiro adora comunidade. Então você cria uma comunidade forte dentro do jogo, isso daí transcende gerações. Então é muito bacana. Pô, que demais. Então eu tô vendo que assim, o mercado brasileiro é um potencial gigantesco, porque assim, a gente pode não ter tantos produtores de game olhando do ponto de vista de business, mas o mercado consumidor brasileiro para games é violento. Logo, se as marcas se atentarem de fato a essa
oportunidade ali que talvez tenha um elo de ligação muito mais forte, ou até mais barato do que você fazer grandes campanhas, etc e tal, você tem aí a oportunidade até de fomento da própria indústria. Mas sabe o que deixa louco da vida, Glaucio, nessa indústria de games? É o seguinte, que no Brasil, desde o minuto zero, veio o povo encaixando games como cultura. Nada contra, acho que é cultura também. Qual que é a grande questão quando você encaixa games com cultura exclusivamente? Você deixa de entender como negócio e você acaba sempre ficando com o discurso de, é cultura, então preciso de incentivo fiscal. Preciso de incentivo fiscal, é cultura. Você não consegue tratar essa indústria como, de fato, um setor profissional, econômico, de geração e desenvolvimento. Então, parece que game, às vezes, funciona muito como isso, assim, é uma pintura na tela. Tá entendendo? E é um desperdício. Você pode... O pessoal mesmo da Abra Games, lá, da Associação Brasileira de Games, então, fica batendo só nessa tecla. E é sempre assim, o discurso é sempre, precisamos de um incentivo fiscal, precisamos do não sei o quê. Precisa, ok, beleza, mas assim, deixa de virar esse, usando a nomenclatura, o disco, virar o disco e falar assim, a gente precisa aqui de uma escola de formação dessa indústria aqui no Brasil. A gente não é só consumidor. Não sei como você vê essas questões. Eu acho que tem passos, né? Então, passo a passo. A gente veio de um mercado que até há um tempo atrás, até quando a gente começou aqui na Level Up em 2004, 2005, o mercado de games aqui nem era citado, né, como mercado local. Então evoluiu bastante, vieram várias empresas para o Brasil, até, se for te falar, todas as empresas que vieram, eu lembro que em 2005, quando eu entrei na Level Up, você tinha só a Level Up aqui fazendo nesse formato, depois de 2 anos já tinha as 3, depois de mais 2 anos já tinha 4, 5 empresas, e hoje, no formato que a gente tem, só ficou a Level Up, né, por várias N razões. Mas não se falava do mercado de games brasileiro até então. E hoje já se fala bastante, né? Ele vem crescendo e tudo mais. Então, eu acho que, até como você citou essa questão da Abra Games e tudo mais, eles vêm fazendo um trabalho, no meu ver, muito bom nesse sentido. O que acontece é que você precisa chamar a atenção para os olhos desse mercado, né? Então, é passo a passo. Por exemplo, você já tem essa vertente de business muito forte na Ásia, principalmente, em outros mercados. Aqui no Brasil, ela ainda é incipiente, está começando para o mercado local, né? Sim. O lado de business já tem para os outros jogos já estabelecidos, mas o mercado de desenvolvimento brasileiro, ele ainda é uma criança. Então, eu acho que é passo a passo. Eu acho que essa forma da questão de cultura é uma forma de incentivar e de dar a faísca aqui para o desenvolvimento local de games. E para você, com a maturação desse mercado, ter o viés de business mais forte. Então, acho que é passo a passo. Então, na bolha de tech das nativas digitais, no qual eu faço parte, mais de 10 anos, você vê assim, uma conexão muito forte entre os executivos. Aí eu estou falando de pessoas mesmo, né? Sim. De fintech, com marketplace, com logtech, com healthtech. Você vê, tá? Parece que games é uma bolinha dentro dessa bolha. E ela é a mais difícil de entrar. Muito complexo isso. Então, assim, dos desenvolvedores, programadores, não é algo que se abre muito facilmente, assim, sabe? Parece que é uma célula mesmo. Talvez, né? Eu tô cogitando aqui. Talvez eles se conectem muito mais com uma indústria, por exemplo, de audiovisual, de música, de não sei o quê, que tem muito essa quê de cultura, do que com o outro público, que é o público voltado vou montar uma empresa. Muitas pessoas que estão desenvolvendo games, às vezes nem empresa tem. O cara foi lá e desenvolveu. Tenho aqui um negócio muito bom, vamos ver quem quer comprar? E vai saindo para vender. Aí vendeu, como ele não é
não tem o conhecimento ali para fazer aquilo evoluir, ele vai lá e vende a preço de banana, fala, e para ele está sendo muito vantajoso. Sim. Ele desenvolveu, ele falou, vou desenvolver outro, ponto. Ele não é ambicioso para falar, isso aqui pode virar uma empresona grande, sabe? Chega muito desenvolvedor assim para vocês, assim, desenvolver um jogo aqui e tal, quero distribuir. Chega vários mesmo. E aí a gente tenta até orientar, porque é o que você falou. Muitas vezes a pessoa tem essa paixão muito grande, criou o jogo que é show de bola, só que tem o outro lado, ela precisa ter o conhecimento da cadeia como um todo, né? Do business. Como que eu vou vender? E aí, às vezes a gente faz algumas perguntas básicas e aí já vê que a pessoa ainda não está preparada para isso. E a gente até fala, a gente não é uma empresa de desenvolvimento, né? Então, o que a gente pode ajudar essas empresas é nos pilares que eu comentei, na distribuição, no serviço de publicação e tudo mais, né? Fazer essa empresa entrar em contato com o seu consumidor alvo. Isso a gente pode ajudar, mas tem muito isso, tem muito. Então, tem empresas que desenvolvem os jogos, batem na nossa porta e a gente atende todo mundo, conversa, tudo mais, mas não estão preparadas para o business ainda. Elas não testaram o jogo suficientemente, não sabem ainda quem é a persona dela, com quem que vai competir exatamente, como atrair a atenção do seu consumidor e por aí vai. Como vai rentabilizar? Se vai ser por venda do jogo ou propaganda no meio? Esse ponto de rentabilizar, da monetização é muito importante, porque às vezes até você tem N casos de jogos, esse é um grande desafio na indústria de games, você tem jogos com, sei lá, 1 milhão de usuários, né, de usuários ativos no mês, mas a monetização é muito fraca, e aí você tem que manter uma estrutura de suporte para 1 milhão de pessoas, né, servidores, tudo mais, mas a sua monetização é 1% da base, e aí quando é 1%, ainda o ticket médio é muito baixo. Então, esse é um desafio enorme. E essa conta, muitas vezes, essas empresas não fazem, né? E lembrando que não é monetizar uma vez, você tem que manter o que eu estava falando até do exemplo do Ragnarok, conteúdo vivo. Você tem que ter updates, tem que ter um roadmap do jogo muito claro. Quando eu vou ter atualizações, como vai ser, o que ela traz de diferencial para o jogador continuar jogando. Porque é muito comum, você tem jogos que vêm para o Brasil, até você lança aqui, você bota um caminhão de marketing lá para chamar atenção, entra, sei lá, 500 mil pessoas no seu jogo, fazem o download, começam a jogar 1 milhão, 2 milhões, mas essas pessoas têm um churn muito alto, ou seja, elas saem do jogo, aí você tem que gastar mais um caminhão de dinheiro para trazer outras pessoas, porque você não tem atualizações suficientes no jogo que prendam a atenção e o engajamento do jogador lá. Que é o que a gente estava falando no começo aqui, né? O engajamento alto e tal, mas você tem que ter assunto para falar dentro do jogo para o jogador ficar lá engajado, né? Tem que ter atualizações, missões e tudo mais. Vocês têm mais clientes brasileiros ou de fora querendo entrar aqui? Não, o nosso negócio aqui no Brasil, a gente tem muitos clientes brasileiros, principalmente da parte de distribuição. Da parte de serviços de publicação, aí já é o oposto. A maioria é estrangeiro. Vou te falar que 95% é estrangeiro. Né? São empresas que estão na China, são empresas que estão na Coreia, empresas que estão na Europa e estão lançando ou já lançaram seus jogos aqui, precisam de suporte. Não tem escritórios locais, mas precisam de suporte, precisam de ações de marketing, precisam uma coisa que é muito relevante, é o atendimento ao consumidor, porque o atendimento, como eu estava falando, ele tem que ser... não pode ser um Google Translator, né, para falar a linguagem do jogador, para gerar engajamento. Ele tem que ser um atendimento de pessoas que falem a língua do jogador. Quando eu falo a língua, não é o português e o inglês. Não, a linguagem gamer, que conheça do jogo, que entenda, porque geralmente o atendimento ele é de coisas específicas do jogo. Então precisa ter pessoas que conheçam muito bem o jogo, que saibam reportar. Tem muito atendimento? É o quê? Deu um pau no jogo aí, se a pessoa liga? Eu tenho jogos lá que eu tenho mais de 30 pessoas de atendimento. Caramba. Então, por quê? Porque são jogos grandes, que você tem uma base enorme, e às vezes você tem itens que dão problema, você tem, ou às vezes não darem problema, são dúvidas que apesar de você ter a FAQ do jogo lá, a pessoa tem alguma dúvida, você tem problemas, às vezes, para entrar no jogo de senha, você tem... Às vezes dá uma latência no jogo, cara, o Customer Support
explode, e é só uma latência, né? Uhum. Então, por mais que você comunique lá, você tem que dar vazão aos seus tickets que são gerados lá para o jogador se sentir ouvido, atendido e tudo mais. Então, tem Ainda bastante mais coisa. agora, no momento que está explodindo também os campeonatos, Uhum. que tem gente que o jogador que vive também ali de jogar. Também tem essa, ou seja, há um mundo essa indústria de games, né? Agora, no Brasil, onde tem maiores desenvolvedores, assim? Que região? Você tem polos. Você tem, por exemplo, no Nordeste, em Recife, você tem alguns polos lá de desenvolvimento. No Sul tem outros polos. A qual Então, que se destaca? Você conseguiria destacar algum ou tá bem divididinho? Eu posso falar pela nossa experiência, tá? Mas, por exemplo, a gente tem vários parceiros, desenvolvedores que estão desenvolvendo produtos locais no Sul. Tem bastante na região de Porto Alegre. E tem alguns no Nordeste, principalmente na região de Recife. Mas eu sei que em Recife tem vários estúdios. É que eu tô falando, eu não sei dizer qual que é maior, porque eu estou falando com base na nossa experiência de level up e no que a gente trabalha. Mas essas duas regiões, assim, eu dou um destaque bem grande. Tanto é que acho que é BGC lá, aquele evento de game é oriundo de Porto Alegre mesmo. É incrível, assim, os caras criaram. Recife eu já não conheço tanto. Eu conheço mais a galera do Porto Digital, mas tá muito conectado a... Enfim, eu não conheço nenhum game de games ali. Eu conheço Neurotech, foi comprado recentemente pela B3, é de lá. A FindUp, que, enfim, é um marketplace de técnicos de informática que veio de lá. Game eu não conheço muito não, mas assim, se eu chutaria até pelo tamanho da população brasileira que a gente podia muito mais. E aí falta, às vezes, escolas para formar essa turma. Recentemente surgiram, e recentemente que eu digo assim, 5 anos, 10 anos que seja, escolas para isso, né? O meu irmão mesmo, ele chegou a cursar na EMB Morumbi, um curso desse. Design de games, e abriu um recentemente em São Paulo, na Vila Mariana, tem uma escola ali também, que é de um brasileiro que também trabalhou para Disney, Pixar e tal, que tem lá também. Só que assim, tudo muito incipiente, ou seja, no início, né? Não que seja simplório, mas no início. A gente ainda não tem profissionais de fato formados. Acho que foi muito na raça, né, que isso foi acontecendo. A EMB Morumbi acho que foi uma das primeiras, se não a primeira até ter esses cursos, né? Eu lembro que a gente chegou a contratar na época bastante gente da EMB Morumbi e não era para desenvolvimento, é que eles vinham, como a gente foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil, eles vinham com uma oportunidade de você viver o mundo gamer. Né? Mas não necessariamente trabalhava em desenvolvimento. A gente tem lá uma base grande de desenvolvedores, mas não para desenvolvedores de jogos. A gente desenvolve os nossos sistemas. Então, a plataforma que eu falei de B2B, a gente desenvolve o nosso e-commerce, desenvolve o nosso database dos jogos, mas para isso. Agora, as pessoas procuravam a gente, e procuram ainda, por ser uma empresa gamer. Né? Agora, realmente, a gente tem ainda um grande caminho aí de escolas e volto a dizer aqui, eu insisto muito nisso porque esse é o nosso business da Level Up, mas você precisa não só ensinar a questão do desenvolvimento, como ensinar a parte de mercado. Sim. Como isso virar um business de fato, como você tem um P&L que fecha a conta no final do período, né? Então, isso é muito importante, porque além da paixão, no final do dia é um negócio. Então, você precisa ter isso muito claro, muito claro. E é muito interessante, né, Glaucio? Porque, assim, o que pra gente pode ser trivial, assim, comum e tal, para outras pessoas não. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma solução tecnológica e tal, que a gente tem que primeiro educar o nosso possível cliente para depois vender, o que para a gente ainda é uma etapa anterior ao processo de fechamento de negócio. E isso emperra muita coisa. E assim, eu tendo a achar que isso vai permanecer quase para todos os negócios que utilizam novas tecnologias, são outros segmentos e tal, né? Você vai pegar assim, sei lá, uma plataforma de CX. Quem sabe CX no Brasil? Mas, a gente que é nativo digital, grande e tal, tá aprendendo que são os de fora.
Os de fora vão falar, olha, atendimento ao cliente, eu vou mudar um nome para CX. Eu tenho CX? Não, você não tem CX, cara. Você tem um atendimento ao cliente. Exato. Entende? É muito mais amplo, né? O CX é uma mistura de UX com atendimento ao cliente, entendeu? Mas veja, olha só, aí plataforma de CX. A gente vai olhar para a Gringolândia e vai falar assim, ó, tem uma que eu vou contratar. Bloom contrata. Mercado brasileiro não tem o total, né? Não a nossa bolha. No geral, não está educado para CX. Então, o cara vai... Eu vou contratar uma plataforma de CX? Não, velho. Tem aqui, ó, todo o meu atendimento já aqui. Para que eu quero uma plataforma de CX? Então, passa por um momento de educação. Então, assim... Ao meu ver, tá? Educação e negócios tá, tipo, agora cruzado. Vai ter que educar as personas, os possíveis clientes e tal, sobre alguma novidade que tá vindo para aí sim contratar. Mesma coisa de inteligência artificial agora, ChatGPT, o cacete A4. Como que agregar isso no meu departamento? Pô, primeiro vai ter que ter uma fase de educação para ver como é que o cara vai agregar. E não é para o cara desenvolver, não, é para o cara usar. Simplesmente para usar. Não é aquela, né, um negócio assim, o cara vai desenvolver. Não é. Vocês passam por isso, assim, chega eu quero, chega lá na Level Up, me ajuda aí. Pô, até o cara engrenar tem um processo, talvez ali, educativo grande, né? Não, tem um processo educativo, como tem um processo educativo, por exemplo, do próprio jogador, do consumidor, quando ele vai... Vou voltar no básico, você já está falando de inteligência artificial, então eu vou voltar no básico. A gente tem que fazer todo um processo de conscientização e educação, muitas vezes, para o jogador, para o consumidor, para a nossa base, quanto coisas básicas, às vezes. Você fala, já são nativos digitais, tudo mais, mas às vezes... Tem aquelas coisas que o jogador coloca a senha dele igual em um monte de serviços dele, depois ele é hackeado e você tem que fazer um serviço de conscientização. Então, vamos voltar no básico para você ter ideia, né? Então, eu acho que essa questão da educação passa por todos os níveis aí. Passa pelo colaborador, passa pelo desenvolvedor, passa pelo próprio usuário, passa em todos os níveis. E aí, quando você fala de novas tecnologias, mais ainda. Porque hoje está na moda, está todo mundo falando, legal, tem que falar mesmo, mas precisa saber usar. Não adianta só você falar, eu tenho chat GPT, hoje estão falando até, eu tenho chat GPT, tem outras ferramentas para me trazer informações, mas eu não sei fazer o prompt, né? Então, isso foi só um exemplo. Mas a mesma coisa com atendimento que você comentou, não adianta eu ter um monte de bot lá, se esses bots, eles não estão... outro dia aconteceu isso comigo, eu fui entrar no meu banco lá, e, cara, vinha o bot, não respondia o que eu queria, não saia daquilo. Cara, eu desliguei e falei, preciso achar um telefone, não adianta. Claro. Então, não adianta você só lançar, ter as ferramentas, mas ela não está adequada ao seu consumidor, né? E até voltando um ponto aqui, uma coisa que a gente estava falando de business, que é fundamental, isso para qualquer business, né? A minha concepção, mas a área de games ainda, na minha opinião, é um paradigma para esses estúdios, tudo mais, principalmente brasileiros, que você não basta produzir, você tem que saber vender. Então, se você não souber vender o seu produto, e quando eu falo vender, em todas as esferas, né? Vender o propósito para o seu colaborador, vender para o seu consumidor e vender para o investidor. Você não vai, às vezes, ter um produto com potencial enorme na sua mão, mas você não sabe como vender. Então, essa é uma coisa assim que é básica. Todo mundo precisa aprender a vender. E quando você fala de desenvolvedores e tal, geralmente aquelas pessoas que ficam mais, não, eu desenvolvo aqui, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você precisa aprender a vender. Vender o seu trabalho, vender o seu produto. E vender faz parte de como você vai chegar no seu consumidor, seja quem for, seja o jogador final, seja o investidor, seja uma empresa para publicar seu produto. Então, isso é um ponto que falta muito. Saber vender o seu produto. Você tem razão. E aí, enfim... Para B2C, você tem várias ferramentas, né, que você consegue até divulgar, mas para B2B já é mais difícil. B2B não tem como. Não tem como, é uma venda mais consultiva, você precisa saber realmente como chegar, né, e despertar a atenção. E esse é um dos negócios, a Level Up hoje é totalmente B2B, né? Então, a gente presta serviço para outras empresas. Total. Por isso que eu falo, não adianta você olhar só
Tem que olhar, claro, tem que estar com um produto fantástico, mas você precisa saber como vender. Total. Glaucio, obrigado, viu? Não sei se você tem algum recado final aí para dar para todo mundo. Sim, acho que isso que a gente falou aqui é importantíssimo. Tenha paixão pelo seu negócio, faça, garanta a qualidade do seu produto, agora entenda do negócio como um todo. Entenda, saiba vender, aprenda a vender. Tem que ter conhecimento, cara. Você pode adorar aquele negócio, acho que tem que adorar, mas tem que ter conhecimento, tem que estudar, não pode parar. Tem que estudar, tem que estar antenado, como você falou, com as novas tecnologias. Tem que se educar. Se educar para poder até educar os outros que estão ao seu redor. É isso mesmo. Então, acho que isso é fundamental. Enquanto você falava, eu vou ficar olhando para esse livro aí. Que livro é esse aí? Oh, bacana. Esse livro aqui que eu trouxe para você... é para mim? É um livro que eu tive uma coparticipação nele, chama Histórias de Sucesso, tem vários CEOs de diversas empresas. Na época, quando eu escrevi um capítulo aqui, eu era gerente geral da Level Up aqui no Brasil, foi em 2018. Então, aqui tem várias histórias para você poder se inspirar. Glaucio. Obrigado mesmo, de coração. Olha só. E conhecer outras pessoas aí maravilhosas, muitos você já conhece. Tudo. Que legal, Glaucio. Glaucio, obrigado, viu? E eu que agradeço. Quero poder contar com você mais vezes aqui. Legal. E você pode contar comigo sempre, tá bom? Legal, foi um prazer. Obrigado. E você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, acessar os outros episódios também, porque aqui a gente está focado em educação e trazer quem realmente já realizou aí no universo digital, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!